Felipe, como é que eu faço para contemplar em um mês? Tem como eu contemplar em 6 meses, em um ano? Preciso contemplar para ontem. Pessoal, isso a gente não para de escutar, cara. É todo dia escutando essa mesma coisa. As pessoas chegando, querendo fazer consórcio e querendo a contemplação o mais rápido possível, tendo o menor desembolso de caixa possível. Será que isso é possível? É verdade mesmo? Dá para fazer isso? Ou é apenas um ruído que o pessoal espalha aí na internet? Bom, e é sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Será que dá para a gente fazer essa contemplação mais acelerada? Será que existe contemplação em um mês, em uma semana? Editor, roda a vinheta que hoje a gente tem muita coisa para conversar. Bom, pessoal, para quem está chegando aqui agora, está caindo de paraquedas aqui e provavelmente está querendo saber como é que você faz uma contemplação acelerada, muito prazer, meu nome é Felipe Cunha, eu sou um dos planejadores financeiros aqui na Trino Capital e hoje, pessoal, a gente vai falar sobre esse tema de aceleração de contemplação, como é que isso funciona, o que é realidade, o que é mentira. Mas antes da gente entrar no conteúdo, deixa eu só pedir uma coisinha para vocês, que é aquele voto na confiança. Eu quero que vocês se inscrevam aqui no canal, já deixa um like aqui, porque isso ajuda a gente a divulgar esse conteúdo para muito mais pessoas e principalmente pessoas que você gosta e que não vão cair em golpe depois que verem esse nosso vídeo aqui. Vamos lá, pessoal. O assunto hoje ele é um pouco maçante. Ele envolve um pouco de base matemática e estatística para a gente entender como é que você pode ser contemplado num consórcio imobiliário. Primeiro de tudo, eu estou usando uma premissa aqui que a gente está fazendo uma operação de alavancagem financeira, tá? E quando eu estou fazendo essa operação de alavancagem financeira, existe uma premissa que eu quero tirar o menor dinheiro possível do meu bolso para conseguir acessar um maior volume de crédito. Dito isso, não são todos os grupos e todas as administradoras que vão conseguir entregar um grupo de consórcio para a gente que se adeque a todas essas características que a gente está colocando. Então, a gente aqui desenvolveu uma metodologia chamada de engenharia de contemplação, onde a gente analisa diversos fatores. Eu vou falar sobre alguns deles aqui e já vai dar para você entender como é que funciona essa questão de você ser contemplado dentro de uma assembleia de consórcio. Para começar, quem ainda não sabe como é que funciona um consórcio, não sabe como funcionam os lances dentro de um consórcio, eu vou sugerir que você clique aqui no cantinho do vídeo e já acessa um dos nossos vídeos que a gente fez todo sobre consórcio. Ali eu falo sobre os lances, sobre como é que funciona as regras de uma assembleia, como que você usa o consórcio imobiliário. Vai te dar bastante luz sobre esse assunto ali, tá bom? Então clica aí e acessa. E para quem já sabe como é que um consórcio funciona, sabe que a gente tem algumas modalidades dentro de alguns grupos de consórcio. Quase todos os grupos de consórcio aceitam, primeiro, que é obrigado, é o sorteio. O segundo, que muita gente conhece, que é o lance livre, aquele que você arbitra um valor de lance e você tem que ter esse dinheiro no caixa. Hoje tem consórcio ali rodando na casa de 50%, 60%, 75% de lance livre, o que não caracteriza muito uma operação boa para a gente fazer alavancagem patrimonial, sabendo que eu já estou partindo de 75% do capital próprio para fazer uma operação dessa, já não funciona para a gente. E aí a gente tem o lance fixo, o primeiro lance fixo, tem o segundo lance fixo, e a gente também tem outros lances, dependendo de grupos, como o lance fidelidade. E o lance fidelidade ele tem um lance fidelidade de 6 meses, de 12 meses e 18 meses. Funciona o lance fidelidade. O lance fidelidade funciona para as pessoas que estão pagando sem atrasar nenhum dia durante os últimos 6 meses, durante os últimos 12 meses e durante os últimos 18 meses. Beleza? Então, para quem achava que você num consórcio você só teria duas formas de ser contemplado, seria por sorteio ou por lance, agora você já está sabendo que você tem mais um lance fixo 1, lance fixo 2 e lances fidelidade também, a depender do teu grupo de administração de consórcio, tá bom? Um ponto importante que eu quero deixar aqui para vocês é que não existe milagre dentro do consórcio. Se você tem um consórcio, paga mensalmente uma carta, não existe
um especialista que vai resolver isso para você em 1, 2 meses, 3 meses, 6 meses. E quem te confirmar isso, a não ser no lance livre, você despejando um caminhão de dinheiro ali dentro daquela assembleia, quem te prometer 6 meses de contemplação, 12 meses de contemplação, qualquer que seja o prazo, desconfie, tá? Porque não existe previsão de prazo para contemplação dentro do consórcio. O único fator que a gente não domina dentro do consórcio é o prazo de contemplação. Porém, a gente consegue fazer com que a matemática e a estatística trabalhem a nosso favor. Como, Felipe, que a gente faz isso? Vamos lá, vou ensinar para vocês aqui e vou ensinar com um exemplo real, só para vocês terem uma ideia do quanto que isso pode mudar, principalmente para quem só assina aquele consórcio de banco, fica lá esperando pelo sorteio. Olha como é que mudam as suas chances absurdamente. Vou colocar aqui na tela para vocês um exemplo real, que é um consórcio que rodou no mês passado numa administradora X. A gente não precisa aqui estar divulgando qual é o nome da administradora, mas esse consórcio participaram do sorteio 5.270 pessoas. Essa assembleia daí, ela teve uma carta contemplada por sorteio, uma carta no sorteio de quem é cancelado, uma carta no lance fixo, no primeiro lance fixo, 4 cartas no segundo lance fixo e 17 cartas no lance livre. Vamos desprezar o lance livre porque, como a gente está vendo nesse caso aí, o lance livre estava acima de 70%. Então, a gente está contando aqui entre o sorteio, o lance fixo 1 e o lance fixo 2. Beleza? Olha só, pessoal, a gente teve uma carta sorteada no primeiro lance fixo. Como é que funciona o primeiro lance fixo nessa administradora? Nessa administradora, você pode usar até 25% do embutido, que é, supondo aqui uma carta de R$1 milhão, eu posso aceitar receber 25% a menos e não necessariamente eu tenho que pegar o dinheiro do meu bolso e colocar 250 mil. Então, em vez de eu estar trabalhando agora por um crédito de R$1 milhão, como eu estou trabalhando com 25% de embutido, eu estaria acessando um crédito de R$750 mil, certo? E para essa carta aqui do lance fixo 1, essa assembleia, a gente teve uma pessoa só sorteada nesse lance fixo 1 em 1.229 pessoas. Tudo bem, a gente já saiu de um sorteio que estava em 5.000 pessoas, a gente já aumentou essas chances em mais de 5 vezes, só de você ter optado por entrar no sorteio do lance fixo 1. Então aqui a gente já está falando de aumento de chance real em 500%. Agora, olha só, no segundo lance fixo, nesse caso, nessa administradora aqui, é um lance de 45%, aonde 25% vai do lance embutido, aquele que você não precisa aportar dinheiro, e 20% deveria entrar de capital próprio. Então, para um consórcio, uma carta de R$1 milhão, você teria que dispor de R$200 mil para entrar nessa categoria de lance aqui. Porém, olha o que acontece quando você tem pelo menos 20% de capital disponível para essa operação. A gente saiu aqui de 1.200 pessoas agora para algo próximo de 150 pessoas, porque esse lance ele contemplou 4 pessoas e tiveram 660 participantes. Vou fazer uma conta rapidinha aqui para a gente fazer um número bem exato. 165 pessoas. Então a tua chance começa num sorteio trabalhando com 5.000 pessoas. No primeiro lance fixo, que você não precisou colocar dinheiro, essas suas chances já aumentam em 5 vezes, porque você entra numa participação de apenas 1.000 pessoas. E no segundo lance fixo, você está fazendo uma concorrência com 165 pessoas. Porém, você tem que ter 20% do capital para dar de entrada nesse tipo de opção de lance fixo 2. Pessoal, a gente está falando que a gente está agora concorrendo com apenas 3% do grupo. Ou seja, a gente aumentou nossa chance aqui agora em mais de 30 vezes, só de você ter 20% do dinheiro para fazer esse tipo de operação de alavancagem na tua assembleia de consórcio. Então, o que a gente está resumindo aqui?
Esse é um grupo que eu peguei aleatório para a gente dar uma olhada. Vamos supor que você queira optar, você tem caixa disponível, você consegue entrar numa operação na qual a gente tenha que dar um lance de entrada. Eu tenho outro grupo aqui que acabou de rodar a mesma assembleia em outra administradora, para quem tem algum capital para fazer esse tipo de operação, no qual a característica dele é a seguinte: são cartas de R$1 milhão, só que na última assembleia de lance fixo deles, você teria que dar 30% de embutido e 10% apenas de capital próprio. Então, você acessaria a carta de R$1 milhão, tendo 300 mil retirado do valor do seu crédito, ou seja, 700 mil, menos 100 mil que você teria que colocar de dinheiro do bolso. Sabe com quantas pessoas você estaria concorrendo nesse modelo de assembleia? Você estaria concorrendo com cerca de 20 pessoas. A gente tem mais de 6 grupos que aconteceram no último mês, entre 15 e 30 pessoas dentro dessa modalidade de lance. E isso faz total diferença quando a gente está fazendo um projeto para alavancagem patrimonial, onde a gente vai utilizar esses históricos de todas as administradoras. A gente mensalmente puxa todos esses dados do mercado e mantém uma análise estatística de tudo isso para decidir junto aos nossos clientes os objetivos que ele quer. Porque pode ser que eu tenha um outro grupo que a gente não está fazendo um processo de alavancagem tradicional. O cliente ele quer fazer uma operação de aquisição de um imóvel realmente com grande velocidade. Então, a ideia é que a gente vá a pesquisar grupos que esse cliente tenha um capital disponível para operar em lance livre, porque uma vez que ele quer emergência naquilo, que é urgência na contemplação, ele vai ter que dispor de muito mais caixa. Não existe esse milagre. O que a gente está vendo aqui é que, sim, se você tomou a decisão de entrar no consórcio, saiba que existem maneiras de você aumentar em muito suas chances. A gente acabou de ver aqui, num consórcio padrão, você aumentando em mais de 30 vezes suas chances de contemplação, dependendo do teu planejamento financeiro e o teu planejamento de aquisição dessa cota. E aí fico com desculpa o jabá que eu vou colocar aqui, que é uma das tarefas que a gente faz aqui na Trino Capital, que é entender quais são esses seus objetivos, estudar esses grupos e te alocar dentro de um grupo que vai fazer com que suas chances de contemplação sejam muito maiores. Isso vai naturalmente se refletir em tempo. Precisamente, a gente não tem como precisar isso para vocês. Mas vocês concordam comigo que você rodar num consórcio com 5 modelos de sorteio dentro de uma mesma assembleia é muito maior do que com uma. Isso aí é matemática e estatística, concorda? E se você tem ainda algum capital disponível, você rodar com 30 vezes mais chances de contemplação do que uma pessoa normal, você também está sendo beneficiado nessa concorrência. Matemática e estatística, basicamente é isso. Bom, pessoal, então, para quem gostou desse tipo de vídeo aqui, eu já deixo mais um pedido aqui, por favor, se inscreve, deixa o dedozinho no like. Se tiver dúvidas, cara, a gente vai deixar aqui na descrição os contatos da Trino Capital. Você pode entrar em contato, marcar uma agenda junto com um dos nossos consultores e entender se tudo isso que eu falei aqui para você serve para você, inclusive tirar dúvidas sobre esse vídeo daqui junto dos nossos consultores, caso você queira fazer um plano de alavancagem patrimonial também. Beleza? Eu sou o Felipe, vou ficando por aqui e a gente se vê já já no próximo vídeo. Grande abraço!